No evangelho do dia de hoje, nós vamos abrir o evangelho de Lucas, capítulo 2, vamos abrir lá. Este médico, esse homem de Deus, o Lucas que descreveu esse livro o livro de Lucas, foi descrito pelo amigo médico Lucas. Ele não foi um discípulo de Jesus, não caminhou junto com Jesus, mas ele descreve aqui aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo revelou para que a gente entendesse. E hoje o assunto importante que nós vamos falar é, se você acompanha pelo Facebook, no próprio Facebook ali tem na cabeça ali que você acompanha, aparece para você ali que nós não podemos deixar Jesus. Nós não podemos abandonar a Jesus, nós não podemos desprezar Jesus, não podemos deixar Jesus para trás. E aqui em Lucas 2, conta ali um relato, claro que eu quero que você entenda, que aqui é bem no início da vida de Jesus como homem, tá? Ele estava começando, menino ainda, ali vivendo como qualquer menino, como qualquer pessoa, ali junto com o pai, junto com a mãe. E aqui, desde muito jovem, desde muito criança, Jesus já estava ali se preparando, querendo cada vez mais de Jesus. E agora nós vamos fazer essa leitura e eu peço que você, todas as palavras que você ouvir agora, da sabedoria de Deus, você coloque no seu coração e entenda, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou desprezando Jesus? Será que eu estou aprendendo? Será que eu não estou aprendendo nada das coisas de Deus? Então, vamos começar a leitura a partir do versículo 39. Vamos fazer a leitura. Diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei, e a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Para a gente poder pontuar aqui, então chegou o momento que a festa a qual eles, todos os anos eles participavam, era a festa da Páscoa. A festa da Páscoa representava naquela época, para nós hoje, quando nós temos até hoje a festa da Páscoa, mas nessa época era a celebração da vitória de quando o povo de Deus foi liberto do Egito. Essa festa da Páscoa era realizada todos os anos. E nessa festa a qual eles todos os anos faziam, então José, pai de Jesus, humanamente falando, e Maria, mãe de Jesus, humanamente falando também, eles foram a essa festa. E todas as vezes que eles participavam dessa festa, Jesus também ia junto. E aqui o versículo que eu quero dar uma ênfase, nós vamos dividir em duas partes essa mensagem. O versículo 40, nós vamos falar de uma sabedoria a qual talvez muitos de nós não estamos tendo em nossos corações, porque nós não estamos procurando aprender. Sabedoria é muito bom quando você conversa, quando você tem amigos que te agregam sabedoria, que te trazem conhecimento. Veja que a Bíblia diz no versículo 40, eu quero que coloque na tela para mim, só o 40 agora. E o menino crescia e se fortalecia. Olha que coisa séria, como que ele se fortalecia? Em espírito, no espírito dele, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, a graça, um favor de Deus, algo que Deus colocou no Senhor Jesus. Lembrando, Jesus sabia de todas as coisas. Porém, ele sabia de todas as coisas não porque ele era Deus, muito pelo contrário. Jesus ele veio como homem para essa terra, ele nasceu da Virgem Maria. Então, nós sabemos que Jesus veio como homem. Se ele veio como homem, ele não tinha um entendimento de Deus, ele só conhecia aquilo que ele buscava aprender. Uma pessoa, quando ela busca aprender as coisas de Deus, ela vai se tornando sábia com o passar do tempo, ela vai crescendo, ela vai melhorando. E algo que me chama muita atenção, como eu disse, em duas partes vamos dividir essa mensagem. A primeira parte é que o menino Jesus, que daqui a pouco nós vamos ver que tinha 12 anos, ele está crescendo em sabedoria. Como que fazemos para crescer a nossa sabedoria? Como fazemos para agregar a nossa sabedoria? Vamos fazer o seguinte, deixa marcado aqui, vamos em Provérbios capítulo 16, Provérbios fica depois de Salmos, Provérbios 16, nós vamos começar a leitura a partir do versículo 21 em diante. Olha o que diz aqui, 21, 16, 21, versículo 21 diz assim: O sábio de coração será chamado prudente,
e a doçura dos seus lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a estúcia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta a doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Então, a sabedoria, para quem tem, para aquela pessoa que busca a sabedoria, no versículo 21 fala bem claro, o sábio de coração é chamado prudente. A pessoa que é sábia, ela sabe agir com prudência, ela sabe falar na hora certa, ela sabe agir na hora certa, ela sabe discernir quando é o tempo de buscar, quando é o tempo de brincar, quando que é o tempo de você ter um momento de ficar relaxando. Olha, eu digo para vocês, nos tempos de hoje que vivemos, e diga-se de passagem, são dias maus. Só que nesses dias maus que vivemos, nós temos que aprender a entender que agora não é tempo de brincar. Não é tempo de a gente zombar. Olha que coisa séria. Esses dias nós temos visto muito falar nas reportagens que há festas clandestinas acontecendo. Há pessoas que ao invés de estarem se guardando, procurando meditar na palavra, interceder, orar pelo Brasil, como muitos de nós estamos fazendo, mas porém muitas pessoas ao invés de aprenderem, ao invés de quererem buscar essa sabedoria para lutarmos contra este mal que assola o nosso país, que assola as nossas vidas, as nossas cidades, nossos estados, nossos bairros, nossas casas, nossas famílias, estão sendo atacadas por esse grande mal e nós não estamos percebendo isso, que essa sabedoria de Deus tem faltado para nós, essa sabedoria que vem do Senhor tem faltado e nós temos agido de uma maneira nécia. Quando eu falo nós, é para não condenar, mas quando agimos de uma maneira errada, nós estamos deixando como se nada tivesse valor. Então veja, Jesus crescia em sabedoria desde criança, ele se colocou a aprender. Uma pessoa que se coloca a aprender das coisas do céu, lembrando que Jesus é Deus, mas ele veio como homem. Ele não tinha uma sabedoria milagrosa na mente, na alma dele, não, muito pelo contrário. A Bíblia diz que ele crescia. O fato de crescer nos dá a entender que ele foi passando a sua vida de crescimento gradativo. Não foi do dia para a noite que Jesus veio para essa terra, já começou a pregar e está tudo resolvido, curando todo mundo, libertando todo mundo, salvando todo mundo. Não, Jesus ele teve uma crescente. No entanto que nós vemos o ministério de Jesus, quando deu-se o pontapé inicial como pregador, como evangelista, como ganhador de almas, como aquele que pregava e curava as pessoas, meu irmão, começou-se aos 30 anos. Até os 30 anos, Jesus fez o que está escrito aqui, ó. Ele foi prudente, ele foi alcançando sabedoria, e o versículo 22 fala, o entendimento, a sabedoria para aqueles que o possuem é uma fonte de vida. Quem tem sabedoria de Deus, quem tem sabedoria da parte do Senhor na sua vida, a pessoa sempre vai ter uma fonte de vida. O que é uma fonte? É algo que não acaba. Fonte é da onde sai ali para a gente aquilo que nós precisamos. A fonte sempre vai estar jorrando para nós. E o nosso Deus, ele é uma fonte de sabedoria que se nós buscarmos a Ele, Ele sempre vai estar acrescentando para mim. Ele vai sempre acrescentar para você. Só que o versículo 23 fala, né? O coração do sábio instrui. A pessoa que é sábia, ela tem instrução. A pessoa que tem a palavra de Deus, lembrando que sabedoria não é só a sabedoria das coisas terrenas, mas a sabedoria de Deus faz com que a pessoa que fale as coisas de Deus, ela tenha uma instrução tão forte, um ensinamento tão forte, que faz com que as pessoas que estão à sua volta creiam naquilo que é falado. E eu vou contar para vocês, no livro de 1 Coríntios, eu vou deixar aqui, vamos no livro de 1 Coríntios, não iria comentar, mas senti no coração de falar. Primeiro livro de Coríntios, que é a primeira carta, melhor dizendo, que o apóstolo Paulo enviou para a igreja de Corinto, de versículo de número... Vamos dar início no versículo de número 7. Nós vamos começar, 1 Coríntios 12, versículo 7. A sabedoria é um dom que Deus também dá através do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo também alcança essa sabedoria. Como eu disse para vocês, essa é a primeira parte da mensagem. Diz assim o versículo 7.
mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Então, o Senhor vai manifestar o dom dele de sabedoria ou os dons que ele tem para nos entregar, se for algo que vai ser útil. Vamos pensar o seguinte: o que adianta Deus me dar um dom para mim, como diz a Bíblia, que eu vou falar com você aqui agora, de uma sabedoria? Por exemplo, há grandes filósofos, grandes entendedores das coisas terrenas, que fazem perguntas e procuram as respostas, e onde não acham respostas, eles condenam até mesmo a veracidade se Deus existe ou não. Há muitas coisas que muitas vezes nós vemos algumas pessoas que têm tanto agregado, tanta sabedoria terrena, que conhecem todas as coisas, assim como a Bíblia diz que o jovem chamado Uzias, que tornou-se rei com 16 anos, ele era perito na engenharia, ele era perito na agricultura, ele era um homem que fazia armas bélicas para a batalha, o homem era sábio. Deus deu para ele uma fé sobrenatural, Deus deu para ele uma sabedoria sobrenatural. Essa sabedoria que o Espírito Santo dá é a sabedoria para que nós tenhamos entendimento. Quando você lê a Bíblia e você não entende nada, é o Espírito Santo que vai lhe dar para você então, entenda bem, para algo útil. O Espírito Santo não vai lhe revelar algo na palavra se não for algo de utilidade de Deus para comigo e com você. Por isso ele fala no versículo 8, porque a um, ou eu ou você, versículo 8, porque a um, pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro também os dons de curar, a outro a operação de maravilha e por diante vai. Eu não vou falar todos eles porque senão eu vou sair da mensagem de hoje. Mas, então, o Espírito Santo, ele nos dá um dom de sabedoria. Ele nos faz então ler a palavra de Deus e adquirir uma sabedoria tal que essa sabedoria não é só de uma leitura, não é só uma interpretação de um texto, não é, mas essa sabedoria é dada através do Espírito Santo. Essa sabedoria é uma sabedoria sobrenatural, é algo que o Espírito Santo agrega dentro de nós. E ele diz também em Tiago 1,5, eu não vou abrir porque meu tempo já está quase já passando dessa primeira parte, eu tenho que continuar a mensagem de hoje. Tiago 1,5, a Bíblia fala, se você não tem sabedoria, pode colocar, Tiago 1,5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça para Deus, que a todos ele dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dado. Então, se você fala, pastor, eu não tenho essa sabedoria de Deus, eu não consigo falar como o Senhor fala, eu não consigo entender a leitura bíblica como o Senhor explica, como é que o Senhor consegue explicar isso? O Senhor estudou quantas faculdades? Nós estudamos a faculdade do Espírito Santo. Quem nos ensina, quem nos dá o entendimento é o Espírito Santo. Então nós não podemos ter a Bíblia como um livro. Ele é sim, meu irmão, se olhamos como um livro, o livro sagrado. A Bíblia, aqui é um manual de vida. E quando olhamos para a vida de Jesus, logo com seus 12 anos, ele buscava crescer em sabedoria. Como buscamos sabedoria, pastor? Vamos fazer o seguinte, uma criança, ela começa a estudar com 5, 4 anos de idade, e ela vai terminar o ensino médio ali perto dos 16 anos, perto dos 17 anos, passa quase que ali, vamos dizer, quase 10 anos aprendendo, como que se diz um dito popular, o beabá, as coisas mais simples. Mas se quiserem se aprofundar em alguma área, eles vão ter que fazer uma faculdade, vão ter que estudar mais. Ou seja, nós temos que reconhecer o seguinte, Jesus crescia em sabedoria porque ele sempre estava querendo aprender. O Tiago disse para nós, se te falta a sabedoria, peça para Deus. Agora tem gente que fala assim, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, e fica de braço cruzado, como eu estou aqui agora. Se você não for aqui, garimpar na Bíblia, se você não for ler bons livros de pessoas que realmente são de Deus, se você não quiser aprender, se você não parar aqui momentos para ouvir o pastor pregar, ensinar você a palavra de Deus de acordo com aquilo que o Espírito Santo dá,
Você não vai crescer em sabedoria. Desculpe o que eu vou falar para você, mas muitas pessoas elas agem de uma forma errada, agindo mais ou menos assim. Elas vivem de acordo com aquilo que disseram. Eu faço tal coisa porque a mãe disse que tem que fazer, porque o pai diz que tem que fazer. Mas é que eles são mais velhos, ele tem a sabedoria, ela tem a sabedoria para fazer isso. Não é essa sabedoria das coisas, de conhecer, até mesmo de vida. A sabedoria da palavra de Deus só é dada pelo Espírito Santo. Por isso a importância de buscar, por isso a importância de se encher. Lembrando que o menino Jesus, como as pessoas falam, né? Olha que coisa séria. Esses dias eu até meditava numa palavra e até um post que eu vi na internet assim, ó. Colocaram assim, ó, um obreiro, ele pode ser um menino, o menino pode ser obreiro, melhor dizendo, o menino pode ser obreiro, o menino pode ser pastor, mas o pastor não pode ser menino, o obreiro não pode ser menino. O que significa? Nós não podemos ser infantis na fé. Pastor, mas esse ensinamento que nós estamos recebendo é um ensinamento muito importante para mim, mas você recebe isso como se fosse nada. Não dá atenção, não consegue colocar o coração para querer aprender de verdade. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele era menino em estatura. Ele era menino em estatura. Ele era menino em idade, mas ele não era menino na sabedoria. Você pode talvez ter 50, 60, 70, 80, 100 anos. Se você ainda agir com infantilidade, que sabedoria é essa? Por isso nós precisamos da sabedoria de Deus. Agora vamos passar para a segunda parte da mensagem. Jesus crescia em sabedoria porque ele procurava aprender. Se você não procura aprender, você não vai crescer. Você vai patinar e não vai sair do lugar. Vamos continuar. Lucas 2 agora novamente, versículo agora 41. Lucas 2, 41 diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram para Jerusalém em busca dele. Para aqui, olha para o pastor. Vamos pensar o seguinte, né? Nós estamos falando aqui de Maria, né, a mãe de Jesus, e também falando de José, o pai. A Bíblia diz, irmãos, que quando eles foram a essa festa, eles voltaram, eles tornaram para suas casas. E eu gosto de comentar quando falo sobre isso, que a vida não é uma festa. As festas, melhor dizendo, da nossa vida, os nossos desejos, as nossas vontades, muitas vezes acabam nos afastando de Jesus. E esse afastamento dá-se em nossa vida quando nós, sem perceber, nós acabamos indo embora e deixando Jesus para trás. Quando Maria e José voltam para casa, a Bíblia diz que eles não perceberam que Jesus não estava ali mais. Quantas pessoas, assim como Maria e José, não percebem que Jesus ficou para trás? Quantas pessoas hoje, você cristão, eu estou falando com pessoas aqui que se dizem ser de Deus, mas você nem percebeu que Jesus, Jesus ficou para trás. Você está fazendo o que você quer, você está agindo de uma maneira festiva, você está curtindo a sua vida, mas onde está Jesus? Onde ficou Jesus na sua vida? Onde Jesus está? Onde está Jesus que você deixou para trás? Lembrando que Jesus, ele não era um menino irresponsável. Jesus não era um menino desobediente do pai e da mãe. Jesus foi desobediente do pai e da mãe. Tem gente que fala essa loucura. Eu já vou provar para você que não é, biblicamente falando. Quando então Jesus ele passa por toda essa situação, ele continuou em Jerusalém, e os pais, quando percebem a falta de Jesus, ele volta para Jerusalém. Aqui hoje, nos dias de hoje, para nós, Jerusalém representa a igreja. Você deixou de ir para a igreja,
Você deixou de orar, você deixou de buscar a Deus, você deixou de aprender, você deixou de ler a Bíblia, você deixou de fazer as coisas importantes. Você deixou de fazer aquilo que para você era tão poderoso, ter a presença de Jesus com você. Agora você deixou essas coisas de lado e começou a ser uma pessoa cheia de perguntas, ouvindo tudo que os outros dizem, mas não procura saber as Escrituras. Só se baseia naquilo que alguém fala, aquilo que é uma ideia pré-formada. Não, porque eu sou calvinista, não, porque eu sou isso. Porque, irmão, nós precisamos simplesmente aprender o que Jesus disse, somente isso. Não se apegue às dissensões, se apegue à palavra. E quando então eles perceberam a falta de Jesus, depois de um dia, eu posso dizer para você uma coisa, a Bíblia diz que para o Senhor, um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Analisando por esse lado, imagine o seguinte, um dia, meu irmão, sem Jesus é como 1000 anos, é como se houvesse um afastamento enorme da presença de Deus. Aquele dia que você não orou, aquele dia que você não buscou, aquele dia que você não se colocou diante de Deus para buscar uma palavra, para que o Espírito Santo te explicasse o que você deveria fazer. Aí agora veja que algo muito sério acontece, que eles percebem a necessidade. Desculpe que agora eu vou falar com pessoas que talvez precisem ouvir o que eu vou lhe falar, isso eu digo debaixo da autoridade do Espírito Santo. Amigos, existem pessoas que se afastaram de Deus, estão tentando voltar a encontrar Jesus, mas não estão encontrando. Você está tentando voltar, você vai para a igreja, mas ali você chega e fica olhando para o teto. Você vai para a igreja, o pastor está pregando aqui agora, você fica vendo o videozinho ali, deixando o pastor do ladinho ali, mas você não continua assistindo. Você está ali agora, você tem a oportunidade, pastor, olha, eu tenho o resto do dia para fazer um monte de tarefa aqui em casa, agora você está em casa, ao invés de sentar na frente agora da televisão, acompanhar, se você tem esse tempo, é claro que tem pessoas que não têm esse tempo, mas se você tem esse tempo hábil, por que você está preocupado com a louça, está preocupado em limpar o chão, se agora é a hora de você ouvir e crescer em sabedoria diante de Deus? Aí veja que é algo sério, porque eles só perceberam a falta de Jesus depois de um dia. Talvez esse dia é o dia que o diabo coloca para você uma tentação, para você cometer um adultério, para você cometer uma mentira, para você fazer algo que te afaste de Deus ainda mais. Agora, analise agora essa palavra de um ponto de vista diferente. Eles voltaram a encontrar Jesus. Passaram na casa de um, passaram na casa de outro e não encontraram. Posso te falar uma coisa? Não adianta você procurar fé nos outros. Não adianta você querer pegar um gancho daquilo que o outro está fazendo para você fazer. Porque você precisa se redimir diante de Jesus. Você precisa encontrá-lo novamente. E para isso você vai ter que voltar do ponto de partida. Qual que foi o ponto de partida? Onde que eu deixei Jesus para trás? Deixei em Jerusalém? Como eu disse, deixei na igreja? Deixei de buscar? Então eu vou voltar. De coração. Aí olha que coisa séria agora, versículo de número 44 agora. 45, melhor dizendo. E como não encontrasse, voltaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passados 3 dias, o acharam no templo, e assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Amados, vou fazer uma pergunta para você. Jesus estava sentado no meio dos doutores, aqueles que tinham muito conhecimento da lei, eles que sabiam muita coisa. Irmãos, sabe o que aconteceu? Jesus com 12 anos, guarde o que eu vou te falar, ele tinha 12 anos, ele sentou no meio daquelas pessoas cheias de sabedoria, cheias de eloquência, cheias de entendimento, e ele perguntava coisas, e as perguntas que ele recebia, ele respondia. Como que você acha que Jesus respondia essas palavras? Ele respondia como menino? Não, ele, como eu disse, ele era menino em estatura, mas era sábio, era adulto na fé. Ele era adulto na fé. Nós precisamos compreender que nós precisamos crescer na fé, ser adultos de verdade, entender que é um tempo de buscar, é um tempo de clamar, é um tempo de estar aos pés de Jesus, mas muita gente deixou Jesus para trás. Aí você veja que quando eles encontram Jesus, o que Jesus está fazendo? Quando você deixou Jesus para trás, ele não saiu do lugar dele, ele continuou pregando o Evangelho. O Espírito Santo continua tratando no coração das pessoas. Ele simplesmente não fala mais com você porque você esqueceu ele, só isso. Só isso aconteceu. Mas se você chegar novamente em Jerusalém, você vai encontrar Jesus.
Oh, meu Deus, tem pessoas que falam o menino Jesus em estatura, mas o adulto Jesus, homem de Deus, cheio de sabedoria, ali ele pregava o evangelho desde a sua meninice, desde a sua juventude, pregando a palavra de Deus. Desde jovem, ele já entendeu que precisava pregar. Ele já reconheceu que precisava levar a palavra de Deus. E você às vezes está tanto tempo já que congrega, que aprendeu, já conheceu tanta coisa, ainda não faz nada para o reino de Deus. Aí agora é a parte mais importante, versículo 47. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas, que é no caso a sabedoria. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Irmãos, você já percebeu que agora está uma onda de que o certo é errado e o errado é certo? Percebeu isso? Está uma onda que o certo é errado e o errado é certo. Jesus ficou buscando a Deus, enquanto a Maria e José, não é errado, eles estavam na festa da Páscoa, era algo que eles sempre faziam, não era errado, porém, Jesus foi fazer algo importante para crescer. O que você está fazendo para crescer? Você está indo à igreja? Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Ah, pastor, eu não estou fazendo nada disso. Então, teoricamente, você não quer crescer, você não quer melhorar. Quem dá importância ao Evangelho é porque quer crescer diante da palavra de Deus. Jesus ficou ali pregando, e os filhos, e ali Maria e José, puxa vida, olha que palavras bonitas. Aqueles doutores dizendo, puxa, olha que sabedoria tem esse jovem. Ele só tinha esse poder porque ele colocou a sua vida à disposição de Deus. Para terminar e orar, versículo 49, e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que dizia. Gente, quando a gente não compreende as coisas de Deus, a gente acha que a pessoa do outro lado está errada. Eles acharam que Jesus estava errado. Ô filho, como é que você não fala nada pra gente? Como é que você não obedece o que o pai... Como é que você sai de perto do pai e da mãe e não fala nada? Versículo de número 51. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. Não colocaram? Coloque na tela agora 51. E desceu com eles e foi para Nazaré. Não conseguiram achar aí? Travou? Então tá bom. Então eu falo para vocês. Versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. Sabe o que significa isso? Quando diz que ele era sujeito, pode colocar, põe na tela. Isso, pode colocar. Desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus então foi chamado pela mãe e pelo pai, ele foi em sujeição, ele foi em obediência. Para quem diz que Jesus foi um menino desobediente, tá aí a resposta. Jesus era sujeito. Jesus obedecia o pai e a mãe. Só que antes de você obedecer o pai e a mãe, antes de quaisquer outra coisa, eu preciso ter a sabedoria de Deus. Eu preciso fazer as coisas de meu pai, era o que Jesus dizia. Aí ele termina no 52 e crescia, mais uma vez, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e na graça para com Deus e para com os homens. Por que ele crescia na graça do Pai e também crescia na graça de Deus? Lembrando, você só cresce na graça de Deus se você adquirir sabedoria, se você crescer a cada passo. A cada passo de crescimento, você se aproxima de Deus. Deixa eu fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo estes meus irmãos. Sei, ó Deus, que o Senhor é poderoso. Sei que tudo que tu dizes, ó Deus, meu Pai, está correto, certo, e o Senhor não muda a tua palavra. Que a tua palavra, meu Deus, hoje ministrada, abra os corações. Eu abençoo, meu Deus, em nome de Jesus, estas águas, que nelas hajam a virtude do céu, para curar e libertar o teu povo. Abençoo a todos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e graças a Deus, e beba comigo desta água. Amém, graças a Deus. Nunca se esqueça, nunca deixe Jesus para trás.